Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindos a mais um episódio na nossa jornada pelo livro de Apocalipse. Hoje começaremos com os primeiros 5 julgamentos das taças neste período final da tribulação. Apocalipse, capítulo 16, versículos de 1 a 11. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. A ira final de Deus derramada traz um novo nível de sofrimento e miséria para a terra. Primeiro, Deus tirou o conforto físico da humanidade com feridas malignas, deixando as pessoas num estado miserável. Depois, dará um fim a toda a vida marinha, transformando todos os mares em sangue. Além de um número incontável de peixes mortos e em decomposição, o próprio sangue começaria a coagular e se tornar pútrido, interrompendo o ciclo da água do planeta, cessando toda a chuva. Isto sim será um desastre ambiental inimaginável e tornando a navegação nos mares impossível. Este julgamento será seguido por uma terceira taça que transformará as fontes de água doce, ou seja, os rios, também em sangue. O anjo explica a João que o sangue desses julgamentos é uma retribuição pelo mundo ter derramado o sangue dos santos e por isso merece ficar sem água potável. E este julgamento é uma das indicações de que os julgamentos das taças ocorrerão no final dos 7 anos, porque de outra maneira, quanto tempo alguém poderia sobreviver sem água potável? Apenas alguns dias. Talvez as pessoas ainda sobrevivam com alguns estoques de água, o que poderia prolongar a sobrevivência por um tempo, mas certamente não por muitos anos. Em quarto lugar, o sol de repente aumentará a intensidade a ponto de queimar os homens. E se estamos sentindo que os dias estão ficando cada vez mais quentes, ficará ainda pior. Finalmente, a quinta taça lançará a terra na escuridão, e esta será tão intensa que causará uma dor insuportável. Como assim? A escuridão causando dor? Não é apenas a falta da luz física, é uma escuridão espiritual. Assim como lemos em Lucas, capítulo 23, 44 a 46, da mesma maneira como o Pai retirou a sua presença de Jesus enquanto ele estava na cruz. Lemos então: já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Por um tempo, o mundo sentirá o efeito da ira do Senhor, experimentando a ausência da sua proteção. Aqui notamos um padrão familiar em muitos desses julgamentos: calor escaldante,
escuridão, falta de água potável, à mercê do inimigo, sem alívio do tormento físico. O mundo estará experimentando uma prévia do inferno, porque estarão enfrentando a ira de Deus. O inferno é, em si, um lugar onde se experimenta o derramamento contínuo da ira de Deus. Mas, infelizmente, a resposta do mundo a essas pessoas no versículo 9 é continuar blasfemando contra o Deus Altíssimo, sem nenhuma ponta de arrependimento. Esses julgamentos reforçam o sinal do capítulo 15, quando ouviram a canção de Moisés. No Êxodo, a nação do Egito manteve Israel cativo, e o Senhor usou julgamentos para libertar o seu povo. Aqui em Apocalipse, capítulo 16, no final da tribulação, novamente, a nação de Israel estará cativa a um inimigo, e o Senhor derramará julgamento para libertar o seu povo. As taças 1, 2, 3 e 5 têm paralelos no livro de Êxodo. A conexão é intencional, porque nos lembra que estes julgamentos estão em última análise, movendo a sua nação, o povo de Israel, para um bom resultado. No final, os julgamentos do Êxodo trouxeram liberdade a Israel e finalmente a entrada na Terra Prometida. Da mesma forma, esses julgamentos fazem parte do plano para libertar Israel da escravidão ao pecado e à incredulidade e levá-los ao reino eterno. Então, agora que vimos as primeiras 5 taças, vamos fazer uma pausa para ver como os julgamentos das taças se encaixam no plano geral para o fim da tribulação. Os primeiros 5 julgamentos são uma prévia do inferno à terra em preparação para o retorno do Senhor. Chamamos esses julgamentos coletivamente de pragas, em reconhecimento à maneira como se assemelham às pragas do Egito. Estes julgamentos manifestam a ira de Deus ao mundo, mas também são uma preparação e o pano de fundo para os eventos dos capítulos 17 e 18. Então, temos os 2 julgamentos finais antes do retorno de Cristo. Eles podem parecer insignificantes em comparação com o que já vimos nos primeiros 5, mas fazem parte de um conjunto maior de eventos. Chamamos esse clímax de Guerra do Armagedon. E este evento tem múltiplas fases. Esta guerra terminará o período da tribulação, trazendo a segunda vinda de Cristo. E as 2 primeiras fases da guerra são desencadeadas pelos 2 julgamentos finais das taças. A palavra Armagedon pode produzir uma ampla variedade de equívocos e suposições. Muitos cristãos já ouviram falar dessa guerra, mas a maioria não tem ideia do seu tempo ou propósito, muito menos os seus detalhes. Começando com o fato de que a Guerra do Armagedon não é um único engajamento militar, mas sim uma série de eventos ao longo de semanas. Ela ocorrerá em vários locais e envolverá muitos grupos e personagens diferentes. Como de costume, Apocalipse nos dá o esboço geral dos eventos da guerra e como eles se relacionam com os julgamentos das taças. Mas aspectos importantes da história estão fora do livro do Apocalipse, em outros livros da Bíblia, particularmente nos profetas do Antigo Testamento. Descrições desta guerra também estão espalhadas pelos capítulos 16 a 19 do livro de Apocalipse. Estes capítulos trazem uma resolução a uma série de pontas soltas em Apocalipse e a conclusão a temas importantes das Escrituras que remontam ao livro de Gênesis. Em particular, Deus julgará e eliminará o inimigo e sua influência mais importante sobre a humanidade, a Babilônia. Vamos continuar então no capítulo 16, no derramamento da 6ª taça. Capítulo 16, versículos 12 a 16. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão.
Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Quando o 6º anjo derrama sua taça, o grande rio Eufrates secará. O rio Eufrates é o principal rio da Mesopotâmia, na atual região do Iraque, que passa perto da antiga cidade da Babilônia. Num dos julgamentos anteriores das taças, lemos que todos os rios da terra foram transformados em sangue. Então este rio também havia se transformado em sangue. Como o sangue em si é principalmente água, então é correto dizer que esse julgamento fez o rio secar como resultado desta taça. Mas podemos nos perguntar como o secamento de um rio, considerando que já foi transformado em sangue, é considerado um julgamento. E no versículo 12 lemos o motivo: isso possibilitará um caminho para os reis do Oriente. Os reis referem-se ao anticristo e aos 7 reis que o servirão naquela época. Lembrando do que aprendemos em Daniel, que a tribulação começará com apenas 10 reis no poder, que se tornarão 7 quando o anticristo subir ao poder. Esses reis são os mesmos descritos aqui, e o rio secará para preparar um caminho para estes 7 reis da terra. Quando o versículo 12 diz preparar um caminho, fala sobre tornar possível a viagem ou o movimento dos reis e seus exércitos. Mas por que o Senhor quer que eles viajem e como isso será um julgamento? O dragão, a besta e o falso profeta verão uma oportunidade quando o rio secar para executar um plano de oposição ao Deus Altíssimo. Eles enviarão espíritos imundos como mensageiros aos reis da terra. Um espírito impuro é um demônio, e eles são descritos como rãs, que é um símbolo no Antigo Testamento para um espírito impuro ou imundo. Os demônios convocarão os 7 reis da terra para reunir suas forças militares em preparação para uma grande guerra contra o Deus Altíssimo. O local de reunião para essas forças será um lugar chamado pelo nome hebraico de Ar-Megiddo. A palavra Ar, em hebraico, significa colina ou montanha, e Megiddo é o nome de uma cidade no norte de Israel, no vale de Jezreel. E na transliteral do hebraico para o português, chegamos a Armagedon. Porque Satanás chamará os reis da terra para se reunirem em Ar-Megiddo. Vamos nos lembrar da destruição trazida à terra pelos primeiros 5 julgamentos das taças. A vida na terra será praticamente inviável, e aqueles que receberem a marca da besta perceberão que o seu tempo é curto, e eles sabem que Deus está por trás de todos esses julgamentos. Então Satanás, que também saberá que o seu tempo é curto, se preparará para destruir Cristo no seu retorno à terra. Com a influência do anticristo e do falso profeta, Satanás convocará o mundo a lutar como um só contra Jesus. E provavelmente ele apontará para o estado desesperador do mundo e declarará que esta é a única chance de sobrevivência. Então, com Satanás e o mundo no mesmo barco, ambos procurando uma maneira de derrotar o Deus Altíssimo e evitar a morte para eles mesmos, eles se prepararão para a guerra. O chamado será feito para as forças do anticristo se reunirem no norte de Israel para um ataque massivo contra a cidade do Senhor, a Jerusalém. Assim, quando o Senhor Jesus retornar ao Monte das Oliveiras e ao templo, as forças do anticristo estarão esperando para destruí-lo. O inimigo terá como alvo os judeus restantes que estão escondidos na cidade, porque se ele conseguir destruir estes judeus, ele espera tornar impossível o retorno de Jesus. Esta guerra se desenrolará em 5 etapas, e a primeira destas etapas é o julgamento da 6ª taça. A fase 1 da guerra do Armagedon é o movimento das forças do anticristo para fora da sua capital, Babilônia, em direção a Israel. O rio era um obstáculo para o seu movimento em direção a Jerusalém, especialmente num estado sangrento. Assim, o Senhor mesmo secará o rio para possibilitar o movimento. Os exércitos do mundo se moverão da Babilônia para o oeste até se agruparem perto de Ar-Megiddo.
Os exércitos usarão esta área como um local de preparação para a batalha que acontecerá em 2 outros locais. E além dessas batalhas, o Senhor Jeová iniciará a destruição de um terceiro local. Em Apocalipse 16:15, o Senhor faz uma declaração para o cristão que estiver vivo durante aqueles tempos difíceis finais. Em Apocalipse 3, na sua carta a Laodiceia, o Senhor Jesus advertiu a igreja para estar pronta para o arrebatamento. Ele viria inesperadamente e somente os que creem nele seriam recebidos no céu. Jesus disse aos incrédulos daquela igreja para estarem prontos, pois eles não saberiam a hora da sua vinda. Ninguém terá uma chance de se acertar com Deus no último minuto da tribulação, porque simplesmente este minuto não existirá. O momento da escolha final foi no meio da tribulação, como já vimos, que as pessoas tiveram que fazer a sua escolha, Cristo ou o Anticristo e a sua marca. E nestes capítulos, o Senhor está como que movendo as peças em um tabuleiro de xadrez, levando tudo ao seu fim predestinado. Isso nos traz ao julgamento final. O último julgamento das taças se concentrará na queda de uma grande cidade, e é a próxima etapa da guerra do Armagedon. Apocalipse 16, versículos 17 a 21. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. O julgamento final das taças será derramado no ar, como se a ira de Deus cobrisse todo o planeta como um manto. A atmosfera do planeta Terra será um oceano que envolverá o planeta. A ira de Deus estará indo para todos os lugares do planeta e resultará em um terremoto que produzirá uma destruição única, diferente de qualquer outro terremoto já ocorrido. As montanhas e ilhas desaparecerão e os continentes serão despedaçados. E quando esse julgamento final ocorrer, uma voz do templo dirá: está feito. A palavra grega para esta expressão, está feito, também pode significar realizado, acabado, consumado, significando que a ira de Deus e seus propósitos na tribulação chegaram ao fim com esta taça final. Como lemos em Apocalipse 15:1, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Lembramos com esta frase, está feito, de quando Jesus completou a obra redentora na cruz. Ele também declarou: está feito, está consumado, como lemos em João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Na cruz, Jesus tomou sobre si a ira de Deus por nossa causa, por nossos pecados. E uma vez que ele recebeu em si mesmo a ira de Deus pelos pecados da humanidade, ele declarou que a ira de Deus contra os eleitos estava consumada. A ira de Deus pode ser derramada ou sobre aqueles que vão recebê-la por si mesmos, ou já foi derramada sobre Jesus, que a tomou em nosso lugar. Como lemos em João, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A última taça é uma tempestade de granizo com pedras de até 35 a 40 quilos caindo sobre toda a terra. Quando pensamos em granizo, pensamos em gelo, o que já seria ruim o suficiente. Mas quando a Bíblia fala de pedras de granizo, literalmente significa pedras caindo do céu.
e esta chuva de pedras destruirá qualquer coisa feita pelo homem. Como o julgamento é claramente enviado do céu, as pessoas na terra reconhecerão que este é outro ato de Deus. Quem não reconheceria isso como obra de Deus? No entanto, ainda blasfemarão o seu nome, o nome de Deus, em resposta. Mas qual é o propósito de Deus nesses terríveis desastres? No versículo 19, lemos de que todas as cidades das nações serão destruídas. E a palavra grega para nações, etnos, também pode ser traduzida como gentios. Todas as nações, exceto Israel, são por definição gentios. Assim, o propósito do julgamento da sétima taça será eliminar todas as cidades gentias em qualquer lugar da terra. Apenas Jerusalém será excluída desses julgamentos. O Deus Altíssimo deixará muito claro qual cidade ele favorece. Somente Jerusalém permanecerá intacta e se elevará acima de todas as outras cidades. Literalmente será o ponto mais alto de toda a terra. Mas haverá uma cidade gentia ainda restante na terra, pelo menos em certo grau. No versículo 19, lemos de que uma grande cidade foi dividida em 3 partes. À primeira vista, até pensamos que o termo grande cidade é uma referência a Jerusalém, mas quando seguimos as nossas regras para interpretar símbolos, encontramos uma resposta diferente. O termo grande cidade aparece em apenas 8 versículos em toda a Bíblia e todos no Apocalipse. E em todas as passagens, o termo se refere ao mesmo lugar, Babilônia. E se você quiser anotar as passagens, aqui estão os 8 versículos em Apocalipse que mencionam a grande cidade. Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, capítulo 16, versículo 19, capítulo 17, versículo 18, capítulo 18, versículo 10, capítulo 18, versículo 16, capítulo 18, versículo 18 e 19, capítulo 18 e versículo 21. Agora, se você pesquisar e ler todos estes versículos, vai ver que Apocalipse 11:8 também menciona grande cidade, mas estava falando de Jerusalém. Vamos ler então Apocalipse 11:8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Se analisarmos um pouco mais este versículo, veremos que está descrevendo Jerusalém. Mas o termo grande cidade também estava sendo usado neste versículo como uma referência à Babilônia. Note que Jerusalém é descrita de 4 maneiras neste versículo. É chamada de grande cidade, Sodoma, Egito e o lugar onde Jesus foi crucificado. A última dessas 4 descrições é o que nos confirma que a cidade em questão é Jerusalém. Então, as 3 primeiras referências são todas metáforas, comparações. Jerusalém, naquela época, será como a grande cidade Babilônia, como Sodoma e como Egito. Cada um desses 3 lugares é conhecido por grande pecado e rebelião contra Deus. O termo grande cidade é sempre uma referência à Babilônia, e esta cidade agora se tornará o foco da narrativa de Apocalipse por 2 capítulos. No versículo 19, lemos de que a Babilônia estará recebendo o cálice do vinho da ira de Deus. Taças e cálices são comumente usados nas Escrituras como símbolos que armazenam a ira de Deus para um momento posterior, quando será derramada sobre os objetos merecedores da ira de Deus. A destruição da Babilônia é um dos principais temas da Bíblia, o outro grande tema sendo a redenção através de Cristo. Esses 2 temas se contrapõem ao longo de todas as Escrituras. Babilônia serve como a antagonista do protagonista Cristo nesta história. Assim como a identidade de Jesus foi revelada lentamente em etapas ao longo das Escrituras, Babilônia também foi revelada pouco a pouco. A palavra Babilônia nas Escrituras tem muitos significados e representa 5 conceitos na Bíblia. O primeiro conceito:
A Babilônia é o lar do pecado, o local de onde foi o Jardim do Éden, na região do atual Iraque. Lemos em Gênesis capítulo 2, versículos de 10 a 14. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bdélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Vou deixar na descrição um link se você quiser conferir sobre um vídeo sobre o local destes 4 rios. Muito interessante, vale a pena assistir. O Jardim do Éden, como vimos na nossa série de estudos no Sobrenatural da Bíblia, que está aqui no nosso canal, foi o local que Deus escolheu para ser a sua casa e ter comunhão com a humanidade. Mas também foi o local da rebelião de sua família espiritual contra Deus. Satanás se revoltou contra Deus e seu orgulho levou a atacar Adão e trazer a humanidade ao pecado, à separação eterna de Deus. E nesse ponto, Satanás ganhou domínio sobre a terra, sendo lançado para cá, sendo o senhor do reino dos mortos. Assim, a Babilônia é o marco zero para o início do pecado na terra e o início de sua batalha contra Deus. Quando então lemos a palavra Babilônia, devemos pensar no lar de Satanás e os poderes das trevas. O segundo conceito foi na Babilônia que se originou a idolatria na terra. Mas o que é idolatria? Segundo Michael Heiser, um estudioso da Bíblia e teólogo, ele define idolatria como a adoração de qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Ele argumenta que a idolatria pode assumir muitas formas, incluindo a adoração de imagens, objetos ou até mesmo ideias e conceitos que tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Ele destaca que a idolatria é uma violação direta dos mandamentos de Deus e que tem consequências espirituais graves. Segundo Andréia Vargas, uma especialista também em estudos bíblicos e aconselhamento cristão, ela explica que a idolatria pode ser emocional e sensorial, onde as pessoas colocam as suas esperanças e desejos em coisas ou pessoas, ao invés de Deus. Ela enfatiza que a idolatria pode se manifestar em relacionamentos, vícios e outras áreas da vida onde algo ou alguém é reverenciado de forma inadequada, ultrapassando o campo da adoração que deveria ser somente a Deus. Ambos os estudiosos concordam que a idolatria é um desvio da verdadeira adoração a Deus e que é essencial reconhecer e corrigir esses comportamentos para manter uma vida espiritual saudável. Lemos em Gênesis 11 como os homens se reuniram em Babel sob a liderança de um homem chamado Nimrod. Mas quem foi Nimrod? Gênesis 10, versículos de 8 a 12. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel, Erech, Acade e Calné na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Nimrod era um dos netos de Cão, filho de Noé. Seu nome em hebraico significa rebelar-se. Ele era um poderoso na terra. Este título nos fala que ele era um líder entre os homens, talvez o primeiro conquistador ou líder pós-dilúvio. E no versículo 9, nós lemos que ele também era um caçador poderoso. Os homens haviam recebido o direito de comer carne logo após o dilúvio, quando Deus autorizou Noé a comer carne. Mas agora Nimrod, um dos descendentes de Noé, eleva a caça a uma arte. Não se matava mais só para a sobrevivência, mas para dominar. E a frase importante é diante do Senhor. Qual o significado desta frase? No pensamento antigo, estar diante de alguém significava estar em oposição a essa pessoa, ser antagonista ou estar em desafio diante deles.
Então, sabendo que Nimrod era um homem poderoso na terra e um caçador, ele era um homem que comandava e usava a ameaça de força para obrigar os seus seguidores. Ele era habilidoso em instrumentos de batalha e em tirar vidas. Ele se opôs a Deus e trouxe outros com ele contra Deus. Nimrod, então, torna-se um tipo ou uma imagem do anticristo, o construtor de impérios definitivo que se opõe a Deus. Basta observar o império de Nimrod no versículo 10, em Gênesis, que se estende de Babel a Calné, chamado de Terra de Sinar, todos os termos para Mesopotâmia ou Babilônia. Esta é a mesma região do Jardim do Éden original, a terra que mais tarde se tornará a sede do anticristo. Efésios Lembramos capítulo que Paulo 6, ensinou sobre as 12, forças nós reais lemos, pois a em nossa ação ao luta nosso redor. não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A história de Gênesis reforça essa verdade em cada capítulo. O trabalho dos homens coopera com as obras de Satanás para minar a soberania de Deus, e cada não cristão é meramente um peão nas mãos do inimigo. Quando estudamos esta verdade, é importante que levemos este aprendizado para fora das páginas da Bíblia e o apliquemos em nossas vidas diárias. Aprender a ver as pessoas ao nosso redor como irmãos e irmãs em Cristo ou potenciais irmãos e irmãs em Cristo. Devemos ser sábios para entender que as pessoas também podem ser ferramentas do inimigo. Mesmo quando elas lutam e se opõem a nós, não guerreamos contra elas. A nossa luta é contra o inimigo espiritual que as manipula nos bastidores. Nimrod chamou a todos para um novo tipo de adoração que levou a humanidade a um projeto de construção de uma torre que alcançaria o céu. Embora esse objetivo possa parecer tolice para nós hoje, era realmente sério, porque a Torre de Babel foi o início da idolatria entre a humanidade. A torre foi a primeira religião falsa e, como toda religião, tentou substituir a obediência a Deus por um meio criado pelo homem para alcançar o céu, para alcançar o divino. A tentativa deles de se conectar com Deus usando uma torre de tijolos de barro. Mas por trás do seu ato insensato havia corações que acreditavam pela primeira vez que era possível fazer o seu próprio caminho até Deus. Satanás usou Nimrod para estabelecer o pensamento de que os homens poderiam definir o seu próprio caminho para alcançar o céu e conectar-se com Deus. Você poderá conferir mais detalhes sobre esta rebelião no nosso podcast Sobrenatural, também aqui no nosso canal. Mas continuando o assunto da Babilônia, o Senhor respondeu a esta rebelião da torre, espalhando as pessoas e confundindo a linguagem para garantir que uma rebelião mundial fosse mais difícil no futuro. Desde então, as línguas mantiveram os homens separados e lutando entre si, em vez de se organizarem contra Deus. Até tempos recentes, quando a tecnologia e a internet começaram a reunir o mundo todo sob uma língua comum. Assim, à medida em que o mundo supera a barreira da língua, uma nova rebelião mundial contra Deus se tornará possível novamente. Então, quando ouvimos a palavra Babilônia, precisamos pensar em a fonte da idolatria. Um terceiro conceito sobre a Babilônia é que foi o primeiro reino gentio a conquistar a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Antes de Nabucodonosor, nenhuma nação gentia havia conseguido subjugar o povo de Deus. Mas Deus permitiu que a Babilônia conquistasse Israel como parte do seu plano para disciplinar o seu povo por seus pecados. E dessa forma, a Babilônia se tornou a primeira das nações a controlar Israel durante a era dos gentios. E como estudamos em Daniel, o homem à frente da Babilônia, Nabucodonosor, também foi uma representação do anticristo. Deus permitiu que a Babilônia conquistasse Israel, mas ele também prometeu punir Babilônia eventualmente por sua crueldade contra o seu povo, como lemos em Jeremias, capítulo 51, versículo 24. Retribuirei à Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia por toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor.
um único governante gentio controlando o mundo inteiro e perseguindo Israel, controlando tanto Jerusalém quanto a Babilônia. Este será o reino do Anticristo, e assim como a primeira Babilônia, esta nova Babilônia final será usada por Deus para disciplinar seu povo. No entanto, como Deus prometeu, a disciplina não será para a destruição do povo de Israel. Então, quando ouvimos a palavra Babilônia, também precisamos pensar em instrumento de Deus para a disciplina. Um quarto conceito sobre a Babilônia é que se tornará a sede do poder do Anticristo durante o período da tribulação. Alguns estudiosos discutem se a Babilônia mencionada no Apocalipse se refere à cidade histórica ou somente um símbolo. Mas as Escrituras deixam claro que a Babilônia no Apocalipse é tanto lugar literal quanto um símbolo. E já vimos em Apocalipse 16 que o Anticristo residirá na Babilônia geográfica, perto do rio Eufrates. E quando este rio Eufrates secar, o Anticristo terá a oportunidade de trazer os exércitos do mundo contra Israel. O Anticristo moverá a sede do poder mundial para a Babilônia durante a tribulação, no momento em que ele for possuído por Satanás, já que sabemos que a casa de Satanás, a fortaleza, sempre esteve na Mesopotâmia, naquela região. Então, quando ouvirmos a palavra Babilônia, precisamos também pensar em a sede do poder nos últimos dias. O último conceito sobre a Babilônia é que Babilônia será a morada do pai da mentira e a sede do poder do Anticristo durante a tribulação. Então, esta cidade representará a falsa religião em geral. A Babilônia não representa uma religião falsa específica, mas todos os sistemas religiosos falsos que Satanás já inventou na história. Porque, na realidade, existem apenas 2 sistemas religiosos na Terra. Um é o caminho de Deus disponível através das suas promessas encontradas em sua palavra através da nossa fé em Jesus Cristo. Todo o resto é Babilônia. A religião falsa do inimigo que começou no Jardim do Éden tomou forma em Babel e eventualmente deu origem a inúmeros filhos. A grande variedade de escolhas religiosas de hoje é um testemunho da proliferação de mentiras do inimigo. Criar tantas religiões falsas favorece Satanás de 2 maneiras. Primeiro, camufla a verdade, levando confusão e dificultando as pessoas de encontrar a verdade. E, em segundo lugar, perpetua o mito de que existem muitos caminhos para o céu, fazendo com que todas as religiões pareçam igualmente válidas. Então, quando ouvirmos a palavra Babilônia, precisamos pensar também em toda falsa religião. Juntando tudo isso, descobrimos que Babilônia é tanto um lugar literal e físico de importância nos tempos do fim, quanto uma sede de poder espiritual, representando tudo o que Satanás é e de tudo o que ele faz para minar a verdade e se opor a Deus. Assim como outros lugares, como Sodoma, transmitem certos significados, o termo Babilônia é carregado de significado. É o símbolo de Satanás e do mal. Jerusalém simboliza o oposto, é a cidade de Deus e um lugar de redenção, a capital do seu povo e o lugar do sacrifício de Jesus. E também será a sede do governo de Cristo e o centro do mundo no seu reino. Babilônia e Jerusalém sempre se opõem uma à outra em todas as Escrituras. Esta oposição entre as 2 cidades pode ser expressa simplesmente em termos de direções cardeais, norte, sul, leste e oeste, em vez de títulos específicos. Babilônia está a leste de Jerusalém e, portanto, a direção leste representa o mal. Da mesma forma, Jerusalém está a oeste, e mover-se para o oeste é uma imagem de afastar-se do mal e aproximar-se do Senhor Deus. Lemos isto na história de Caim. Depois que ele matou seu irmão Abel, ele seguiu para o leste, em Gênesis 4, versículo 6. Abraão vivia em Ur, no leste, e seguiu para a terra prometida no oeste, mostrando seu movimento da idolatria para a fé. Até Jesus se moveu do oeste do Jordão para o leste, onde passou pelas tentações no deserto.
E esse padrão acontece repetidamente com personagens movendo-se para o leste ou oeste, sugerindo também uma mudança espiritual em suas vidas. E neste clímax do fim da Era dos Gentios, o figurativo se tornará literal, onde antes Babilônia e Jerusalém representavam a dicotomia entre o mal e o bem, agora se tornarão o campo de batalha literal. As únicas duas cidades restantes no final da era serão Babilônia e Jerusalém. E com os julgamentos das taças, Deus trará Satanás do leste para o oeste para atacar Jerusalém numa batalha final. Mas o anticristo e sua base de poder, a cidade da Babilônia, serão destruídos. Todas as falsas religiões chegarão ao fim, assim como toda rebelião a Deus e a idolatria. No julgamento da sétima taça, Babilônia, a grande cidade, cairá. A cidade física chegará ao fim, e o seu poder político, econômico e militar, e de uma vez por todas a cidade que se opõe a Deus e ao seu povo será destruída. E a Babilônia espiritual também será destruída. Todas as falsas religiões terminarão. Toda a idolatria. Babilônia será destruída em duas partes. Primeiro, no capítulo 17, quando Deus julga a Babilônia espiritual, um fim a todas as falsas religiões e o seu controle sobre o mundo incrédulo. E curiosamente, o Senhor usará o pai da falsa religião, o próprio Satanás, para completar essa destruição. Com a Babilônia espiritual derrotada, o capítulo 18 descreve o julgamento da cidade física de Babilônia, que veremos então no próximo episódio. Este estudo, no capítulo 16, nos ajuda a entender que Babilônia não é apenas um lugar físico, mas também um símbolo espiritual. É a origem do pecado, idolatria e rebelião contra Deus, e a sua destruição representa a vitória final de Deus sobre Satanás e todas as forças do mal. O capítulo 16 de Apocalipse nos lembra mais uma vez da justiça de Deus, sua soberania sobre a história e a certeza de que Ele trará todos os seus propósitos à conclusão no tempo determinado. Com o fim da Babilônia e a vitória de Cristo, o mundo será preparado para a era do reino, onde a justiça e a paz prevalecerão. Um grande abraço e até o próximo episódio.